Capítulo 1, versículo 26 até 38. Hoje vamos meditar sobre preparativos para a festa. No versículo 26 começamos lendo assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Eu sou virgem. Como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Os momentos que antecedem a chegada de alguém são especiais. Podem ser pessoas que nós não vemos há algum tempo, pode ser um bebê que foi esperado por 9 meses. Enfim, são momentos que mexem com a gente. Veja como é que foi com Maria e como ela se preparou para a chegada de seu filho, Emanuel, Deus conosco, o Messias. No versículo 26 a gente vê então um anjo chamado Gabriel aparecendo a Maria. E ele não só apareceu a Maria, mas também a Zacarias. Quem que era Zacarias nesse texto? E Isabel. E quem que era Isabel? A prima de Maria. Esse mesmo anjo apareceu também 500 anos atrás para Daniel. Qual que é a importância da presença desse anjo? Gabriel aparecia, ele trazia mensagens importantes de Deus para os seres humanos. Ainda no versículo 26, nós vemos que isso acontece em Nazaré. Nazaré é a cidade do povo de José e Maria, onde eles moravam. Essa cidade era bem longe de Jerusalém. Se você lembra do mapa de Israel, né, ele é compridinho, fininho, lá no leste do Mediterrâneo, né, do mar Mediterrâneo. Jerusalém ficava mais ou menos no centro e Nazaré ficava mais para o norte, né, onde hoje é o Líbano. Né. A cidade de Nazaré ela era uma rota onde passava muita gente. Ela era visitada frequentemente por mercadores gentios e por soldados romanos. E é daí que vem, talvez, a sua reputação, que não era boa entre os judeus. Lá em João 1,46, Natanael perguntou para Filipe: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Quem ia pensar que a gente de Nazaré
o desprezasse como o Messias. 4, de 22 a 30, talvez um pouquinho antes, nós lemos o seguinte: Ele foi a Nazaré, Jesus, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e se sentou. Na sinagoga todos ficaram de olho nele, com os olhos fitos em Jesus. Começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Glória a Deus. Falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é esse o filho de José? Jesus disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. A viúva não era judia. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio, que também não era judeu. Agora, adivinha o que aconteceu? Os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Esse texto, Deus já estava apontando que a salvação também era para os gentios. Uma vez que o pastor Thomas Kyle esteve aqui, a expressão que ele usou, quando ele esteve aqui, pessoas, o que ele falou? Uau! A salvação já estava mostrando que era para os gentios também. Voltando então para o nosso texto básico, nós vemos então no 27, que fala que Gabriel apareceu a uma virgem prometida em casamento a certo homem, cujo nome era José. A lei judaica considerava o compromisso do noivado tão válido quanto o casamento. O noivado era completado depois de negociações realizadas pelos representantes do noivo e depois de pago o dote ao pai da moça. Ainda bem que não é hoje, né? Era o costume da época. Tem que pagar o dote. Então, meu irmão, se você quer arrumar uma noivinha bonitinha, legalzinha para ser tua esposa, trabalha para arrumar o dote. Assumido o noivado, o noivo podia reclamar a noiva a qualquer momento. O ato legal do casamento estava incluído no compromisso do casamento. Então, desde o noivado, ela já se tornava prometida com casamento. Propriamente dito, era apenas um reconhecimento do compromisso que já fora estabelecido. José tinha todo o direito de viajar com Maria até Belém.
No versículo 27, que José era descendente de Davi, né? E pelos direitos de adoção, né, considerado como filho de José, Jesus podia reclamar a herança real da casa de Davi, além da sua própria mãe Maria ser da casa de Davi. No 27 e 28 nós vemos então coisa sobre Maria. Maria era jovem, então diz que ela era pobre, chegar a Belém não tinha onde ficar, né? Então José e Maria não tinham posses. Em cima ela era o quê? Mulher. Pobre e mulher. Características para o povo da sua época a convertiam em incapaz de que Deus a usasse em tarefas importantes. Infelizmente, esse era o perfil do homem judeu naquela época. Mas a gente sabe que a mulher ela tem um papel importante na família, tem importante na igreja. Ela é co-igual ao homem, é parceira do homem para estabelecer a família, segundo a vontade de Deus. É inferior, ela é igual. Tem suas características diferentes, mas ela não é menor. Naquela época era esse costume. Então, se a mulher era jovem, se ela era mulher, né, pobre e jovem, ainda por cima, né, então ninguém esperava que Deus fizesse alguma coisa importante através de alguém assim. Mas Deus escolheu Maria para um dos maiores atos de obediência que jamais Deus tenha requerido de alguém. No versículo 28 a gente lê: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. A palavra agraciada, no grego, chama-se carito. Escreve-se charito, mas pronuncia-se carito. De onde vem carisma, caritas, que tem a ver com expressar amor. Então, um dos significados é esse: tornar gracioso, encantador, amável, agradável. Mas esse não é o sentido dessa palavra nesse texto. O sentido é de um outro significado, que é favorecer muito. Por isso algumas traduções diz: alegra-te, favorecida. Mostrar grande generosidade. O significado é honrar com bênçãos. A palavra pode ser traduzida para cheia de graça, mas refere-se a quem é o recipiente da graça. Cheia da graça de Deus. Então ela era o recipiente da graça de Deus. E não a fonte dessa graça. A fonte dessa graça era Deus. Né? No versículo 29 nós vemos então Maria se perguntando o que poderia significar essa saudação. Ser escolhida dentre todas as outras mulheres para receber uma bênção era perturbador, como diz o versículo. Maria não entendeu porque ela fora escolhida para essa honra. Versículo 30 e o 31, o anjo solta uma bomba. Você vai ficar grávida. Casa. A casa caiu. O que ela pensaria agora? De Deus, ela não traz consigo êxito, fama, nem favor automaticamente. Então, ela não traz essas coisas automaticamente. A Deus sobre Maria, a honra de ser a mãe do Messias, de cara, lhe produzia muita dor. Por quê? Seus parentes escarneceriam dela. Ela está grávida, ela nem casou ainda, ela está prometida. O marido prometido estaria a ponto de deixá-la.
Pesariam e matariam a seu filho, por ela ter concebido ele em pecado, supostamente. Né? A aflição que ela não... As coisas que não passaram pela cabeça dela. Com essa bomba que o anjo soltou. Né? Você vai ficar grávida. De seu filho viria a única esperança do mundo. E para isso todas as gerações elogiariam a Maria, porque achou graça diante de Deus. Sua missão conduziu à nossa salvação. Se a bênção de Deus, aparentemente, num primeiro momento lhe conduzir a tristezas, dúvidas, pense em como Maria agiu. E espere com paciência que Deus acabe o plano no qual Ele está trabalhando na sua vida. 31 e 33 falam agora sobre Jesus. O Jesus é uma forma grega da palavra hebreia Josué. Era um nome comum que significava o Senhor salva, ou Jeová é salvação. Assim como Josué guiou o povo de Israel para a terra prometida, está lá no livro de Josué, desde o seu primeiro capítulo, também Jesus guia o seu povo para a vida eterna. O simbolismo de seu nome não se perdeu no povo do seu tempo, que tomou os nomes com seriedade e viu neles uma fonte de poder. No nome de Jesus, enfermos foram curados, expulsaram-se demônios e se perdoaram pecados. No passado, antigamente, hoje e no futuro, até Ele voltar. No 32, nós vemos que o anjo diz: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Os descendentes de Davi reinaram sobre Judá desde o Reino Unido até o exílio, numa dinastia que não se interrompeu. Ele disse que Jesus completaria essa sucessão. No 33 ele completa: reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Esse reino, ele será tanto temporal, ele vai acontecer no tempo, mas também será espiritual. No 34 nós vemos que Maria ficou agora em dúvida. Como é que será isso? Pois não tenho relação com homem algum. A Maria confirma a declaração da sua virgindade no versículo 27. José ainda não a tomara por mulher. O nascimento de Jesus de uma virgem é um milagre que para muitas pessoas é difícil de aceitar. Mas nós podemos compartilhar 3 fatos que podem ajudar a nossa fé. Um deles, Lucas, que escreve esse relato no Evangelho de Lucas, ele era médico. Então ele sabia muito bem como é que se formam os bebês. É muito difícil acreditar em um nascimento virginal como o era para nós. Só que ele era médico. Ele sabia o que tinha acontecido. Mas, entretanto, ele escreve sobre o nascimento virginal de Maria como um fato e não como uma maluquice, uma invenção. Ele declara no seu evangelho como se isso é um fato. Por ele ser médico, ele sabia como é que as coisas aconteciam, como é que os bebês eram formados no ventre da mãe. Ponto. Lucas era um laborioso investigador que apoiou seu evangelho em informe de testemunhas que estavam presentes a todos os acontecimentos. Então diz que ele falou com Maria em relação aos fatos dos 2 primeiros capítulos que ele escreveu. É a sua história, não é uma ficção. O primeiro ponto é que cristãos e judeus que adoram a Deus como Criador do universo devem acreditar que Deus tem poder para criar um menino no ventre materno. 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Em contraste com lendas pagãs da antiguidade relacionadas com reputada descendência de deuses e homens,
né? A gente sabe de estudos da história que se crê em que deuses vinham se relacionar com os homens, aí geravam descendentes, tinham relações sexuais com os homens, geravam descendentes e que viravam pseudo-deuses, né? Só que em contraste com isso, né, no caso de Maria, não houve nenhuma intervenção física, não houve contato físico com ela. O Espírito Santo, por meio de um ato criador no corpo de Maria, providenciou os meios físicos para a encarnação. Nasceu sem o pecado, que entrou no mundo mediante Adão. Nasceu santo, justo, como Adão foi criado sem pecado. Em contraste com Adão, que desobedeceu a Deus, Jesus obedeceu e está em condições de ser nosso substituto para nos libertar das consequências do pecado e obter que sejamos aceitos por Deus. No 36, o anjo ainda fala, descerá sobre ti o Espírito Santo, no 35, mas aqui agora ele completa, Isabel, a tua parenta, ela terá um filho na velhice. Aquela que diziam que ser estéril já está no 6º mês de gestação. Nós somos felizes por testemunhar, aqui em nossa igreja, pessoas que não podiam ter filhos e os têm criado seus filhos no Senhor e as crianças têm sido bênção. De forma, nós temos testemunhos de pessoas que estiveram conosco na situação, Deus operou nessas vidas, não foram fiéis, não cuidaram dos seus filhos e hoje estão separados. Deus é um Deus de milagres. Hoje e amanhã também será, porque Ele não muda. E Isabel eram primas em 1º grau. Jesus e João Batista eram em 2º grau. Então, Jesus era o filho de Maria, João Batista o filho de Isabel. Nesse versículo, o anjo Gabriel procura assegurar a Maria que Deus, da mesma forma que pode dar um filho a Isabel, sua prima, estéril pela velhice, Deus, é capaz de gerar um filho a uma virgem. 38. Uma jovem solteira, grávida, se arriscava ao desastre. Se o pai da criatura aceitasse casar-se com ela, havia a possibilidade de que ficasse sozinho para toda a vida. Isso é o que podia acontecer. Era o costume da época. Se engravidasse que não fosse do seu marido, ele podia abandoná-la. Se a expulsasse, poderia ver-se forçada a mendigar ou prostituir-se a fim de sobreviver. Imagina a condição da mulher pobre e mulher, como nos antes. Se fosse expulsa pelos pais, ela ia ter que arrumar seu sustento da pior forma possível, porque tinha emprego, ela não tinha trabalho. O que passava na cabeça da nossa irmã Maria? Com sua história de estar grávida por obra do Espírito Santo, ela arriscava-se também a considerassem demente, uma louca. Você está finel. De onde você tirou essa história? E apesar dos possíveis riscos, Maria diz o seguinte: serva do Senhor, que essa comigo conforme a palavra. Deus. Maria o afirmou. Ela não imaginava a tremenda bênção que ela receberia. Sabia que Deus lhe pedia que o servisse e estava desejosa de fazê-lo. Quer ver que bênção você terá antes de oferecer a sua vida para Deus. Faça-se de boa vontade, mesmo que os resultados de fazê-lo pareçam desastrosos. Versículo 38. Através das Escrituras vê-se
que o anúncio do nascimento de uma criatura provocava diferentes reações. Sara, por exemplo, a esposa de Abraão, ela tinha perto de 100 anos ou mais de 100 anos. O anjo chegou para Abraão e falou: vou fazer aumentar a tua descendência. Você vai ser pai de uma grande nação. Deu risada quando Abraão falou para ela. O marido de Isabel duvidou, e por isso ele ficou mudo, até que o nenê nascesse, até que João Batista nasceu. E com essas duas reações, a reação de Maria foi de submissão. Acreditou nas palavras do anjo e esteve de acordo em ter esse bebê, embora em circunstâncias humanamente impossíveis. Tudo ia contra por causa dos costumes. Mas ela via que Deus, até disso, Ele cuidaria. E assim foi. Está disposto a fazer o impossível. Nossa resposta às suas demandas não deve motivar risada, temor, nem dúvidas, a não ser a aceitação de boa vontade. A pronta aceitação de Maria demonstrou seu caráter devoto e obediente a Deus. Ela estava pronta para se arriscar a cair em desgraça e divórcio para cumprir a ordem de Deus. Portanto, estava preparada para a vinda do Senhor e Salvador da humanidade, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que se encarnou para se identificar com a humanidade e cumprir o propósito de sua vinda, de o justo ser sacrificado em lugar daqueles que mereciam ser punidos. No início, todos os momentos que antecedem a chegada de alguém são especiais. Podem ser pessoas que não vemos há algum tempo, pode ser um bebê que foi esperado por 9 meses, enfim, são momentos que mexem com a gente. Atrás nós estávamos esperando chegar o Arthur. Como é que o Lucas e a Ju não estavam esperando? Eu estava esperando, imagina eles. Eu lembrei de quando a gente esperou os nossos 3 filhos. As situações mexem com a gente, imagina o que nós podemos dizer sobre a vinda mais aguardada de todos os tempos, a vinda do Salvador Jesus. O momento mais marcante de toda a história do mundo. Isso nós estaremos lembrando no próximo dia 25 de dezembro. Mas antes disso vem um período que aguardamos essa chegada, o Advento. São 4 semanas que antecedem o Natal. Então hoje, nesse domingo, é o segundo domingo de Advento. É o segundo domingo dos 4 que antecedem o Natal, onde a gente aguarda, relembra aquilo que Deus fez por nós, de mandar o Salvador. Já estamos vivendo o segundo Advento. O primeiro, o nascimento de Jesus, o príncipe da paz, já aconteceu. Aguardamos agora a segunda vinda. E esta será definitiva, pois conforme prometido, Deus julgará toda a humanidade. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Isso está em Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Período de espera. Muitos templos e casas são ornamentados com motivos que lembram o Advento e o Natal. Então vocês veem coroas, vem uma árvore, pinhas, né? Para lembrar desse momento que nós festejamos a vida do Salvador. E numa igreja evangélica, fui criado na fé cristã. Meus pais e avós ter chegado um dia a ser confrontado com o Evangelho e a minha necessidade de salvação dos meus pecados. Pequeno parênteses. Assim também eu e a Jane fizemos nossos filhos.
E eles um dia também chegaram a uma decisão de reconhecer a Jesus como Salvador e Senhor. Seus filhos, eles também sirvam a Ele. Invistam nos seus filhos. Na igreja evangélica que eu frequentava na minha infância e adolescência, era costume festejar momentos específicos do calendário litúrgico cristão, cujo início é exatamente a celebração do período de Advento. É a preparação para o Natal, para a festa. Pode ser estranho para você escutar eu falar em Advento, mas esses períodos litúrgicos cristãos são exatamente festas para lembrarmos de fatos marcantes sobre Jesus Cristo. Essas comemorações, como o Advento, têm sido esquecidas, muitas vezes. Não lembre desse termo, Advento, como uma festa. Mas pensa comigo, existe na Terra alguém com maiores motivos para celebrar que não seja o povo cristão? Cristo é a razão do nosso viver. Vamos nos preparar para a festa. Como é que você está se preparando para o Natal? Prazeres, muita agitação, pensando em quais presentes você dará aos seus queridos, ou se vai dar para dar pelo menos uma lembrança para alguém. Nada em si é um problema, ou é ruim, ou está errado. Errado é quando isso toma o lugar do motivo maior para a festa, o motivo maior da celebração. Um dia, Jesus Cristo veio ao mundo, nascido de uma mulher que obedeceu ao propósito de Deus e se dispôs a gerá-lo em seu ventre e se preparou para a chegada dele, que seria o Messias, a dor de toda a humanidade, e que ela mesma, Maria, o reconheceu como seu Salvador. Pense e pratique. Quais teriam sido as consequências se Maria tivesse sucumbido aos temores de ser rejeitada por seu marido, ser desprezada pela sua família e ser acusada de adultério? Pense durante a semana e compartilhe na sua célula. Compartilhe esses pensamentos na célula. Você já esteve numa situação em que obedecer a Deus, num primeiro momento, parecia mais com prejuízo do que com bênção? Que a bênção de Deus não traz consigo êxito, fama nem favor automáticos. Pode demorar algum tempo para a bênção se completar em sua vida. Não tinha toda a consciência do que ia acontecer, mas ela deixou Deus agir. Que o primeiro advento de Jesus já ocorreu e estamos nos preparando para o segundo advento de Jesus. Quando voltar, lembram? Rei vindouro, um dos símbolos, a coroa da Aliança Cristã e Missionária, né? Você está se preparando para a festa da volta do Senhor Jesus? O que você quer apresentar a Deus como perfume agradável a Ele? Que mudanças em sua vida o Espírito Santo está pedindo que você deixe, em obediência, Ele fazer? Se você ainda não tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, faça isso hoje mesmo, no momento certo. Ele em oração, converse com Ele, peça para que Ele tome conta da sua vida. Pido para você vir à frente que alguém vai se achegar a você para te ajudar a fazer essa oração. Quer fazer isso? Para a festa? Tá.